Santíssimo, perpétuo, soberano e glorioso Deus. Até aqui, Senhor, tem me dado graça para caminhar em todo o tempo, confiado na soberana, divina, eterna e proveitosa Palavra de Deus. Obrigado, meu Deus, porque sinto em minha alma o desejo, a fome e a sede de estar ao lado de Deus. Assim te glorifico, reconhecendo, ó Deus eterno Pai, a necessidade de trazer abrigo à minha alma e fazer valer os conselhos eternos e soberanos de Deus. Pois que em Ti, ó Deus, tenho colocado a minha confiança, a minha esperança e a minha fé. E diante da magnitude, ó Deus, soberana e eterna da Tua Palavra, tenho eu também estacionado o meu coração. Tua Palavra, Deus, de forma muito gloriosa, sábia, ó Deus, divina, ela sim nos traz um endereçamento para os nossos corações. Tua Palavra diz: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Senhor, obrigado, porque aqui recebo mais uma preciosidade escriturada na Tua divina e perpétua Palavra. Aqui eu vejo, ó Deus meu Pai, que devo sempre trazer à memória os ensinos de Deus e que assim sejam habitantes do meu coração as Tuas palavras e os Teus mandamentos. Porque a Escritura aqui me alerta que tais observações, elas aumentarão os meus dias e acrescentarão certamente anos de vida e de paz. Obrigado, Jesus querido. Obrigado, Deus de Abraão. Obrigado, Deus de Isaac. Obrigado, Deus de Jacó. Porque piedosamente Tu tens me aconselhado e tem me levado a crer e confiar e assim também guardar a Tua Palavra. Eu desejo guardá-la, ó Deus, não assim com uma vida ao qual não se dá o devido temor e o devido tremor. Porque muitas das coisas, em ocasião, enquanto o homem não tem a devida sabedoria e o despertar de Deus, ele permite que muitas coisas entrem por um ouvido e saiam pelo outro. E a palavra de Deus me diz que eu não devo esquecer nenhum dos ensinos de Deus. E assim eu louvo a Deus, porque tenho alcançado nesta tarde, segundo a graça de Deus, assim construir uma oração pautada nos ensinos de Deus. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu pastor. Obrigado, magnífico Criador Deus, por tudo quanto o Senhor tem permitido que os meus olhos, os meus ouvidos e o meu coração também possam alcançar. Eu te louvo, a Deus, eu te exalto, eu te bendigo, porque vejo, ó Pai querido, e assim entendo o quanto Deus zela pela vida de cada homem, de cada mulher, de cada servo e de cada serva que deseja preencher a sua vida com a experiência gloriosa, magnífica de Deus. A palavra do Senhor diz que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não se estribar, ó Deus meu Pai, em nosso próprio entendimento. Nós devemos reconhecer, ó Deus, os Teus caminhos em todo o tempo, e a esses caminhos, assim, endireitarão as veredas da nossa vida. Obrigado, meu Deus e meu Pai,
porque a palavra, ó Deus eterno, em espírito e verdade, nos faz caminhar afeiçoados aos caminhos soberanos e às veredas construídas por Deus. Assim, ó Deus meu Pai, eu ilumino, ó Deus, a minha mente e procuro, ó Deus, alocar, segundo a piedade de Deus, sobre cada neurônio, a sabedoria divina de Deus. Eu sei que não posso fazer tal coisa, mas eu assim posso requisitar, em oração, que Deus possa alocar sobre os meus neurônios e sobre a minha vida, tudo quanto está escriturado na Tua palavra. Ajuda-me, ó Deus e eterno Pai, a andar ocupado em si, ó Deus meu Pai, olhar para Deus em todo o tempo. Obrigado, meu Deus, porque Tu tens aberto os meus olhos e tem me dado graça para compreender a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus. A Tua palavra diz que feliz é o homem, ó Deus, que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata e melhor a sua renda do que o ouro mais fino de Ofir. Obrigado, meu Deus, porque esse é um momento em que a minha alma, ó Deus, o meu espírito, estão com sede e fome, ó Deus, de alcançar a sabedoria de Deus. Ó como preciso da Tua direção, ó como preciso, meu Deus, meu Pai, da inspiração divina para construir, ó Deus eterno, um caminho que seja a vontade de Deus. Assim eu prossigo, ó Deus eterno Pai, não em minha vontade humana, temporal, passageira, mas prossigo, ó Deus, na soberana vontade de Deus. Ilumina-me, ó Deus, me dá graça neste momento e a compaixão e a piedade estejam assim a serem colocadas na minha vida. Senhor, eu vejo que em muitas situações nós temos a completa e absoluta necessidade de aprender com Deus. São pensamentos, ó Deus, infinitos. São pensamentos perpétuos, soberanos e divinos, ao qual o homem busca, ó Deus eterno, alcançar a mais perfeita sabedoria. E a Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que Ele lhe dá. É de uma importância, meu Deus, profunda, elevadíssima, quando nós entendemos o que diz a Tua palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Busco em Tua divina presença e assim encontrei, ó Deus meu Pai, a preciosidade e a perpetuidade da sabedoria de Deus. Desejo estacionar então a minha alma e o meu espírito e compartilhar em oração com meus irmãos e com as minhas irmãs a sabedoria que vem de Deus. Porque quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós começamos a ver uma bússola infalível e assim construída e orientada pela soberania de Deus. Obrigado, querido Deus. Obrigado, querido Senhor, porque tem nos dado a compreender que devemos andar nos caminhos que são ensinados por Deus. Porque os seus caminhos, ó Deus, eles são deliciosos quando nós conseguimos observar assim, ó Deus, a profundidade e a forma assertiva com que Deus dirige o seu rebanho, com que Deus dirige, ó Deus, os seus santos, ó Deus, e orienta-os para que estacionem não em obras da carne, mas em obras do Espírito, através da sabedoria de Deus. E é por isso que eu vejo a necessidade de renovar em oração os pedidos que são levados assim ao gasofilácio sagrado do tribunal de Cristo Jesus. Eu nunca vou me enfadar de orar a Deus, pois que vejo os milhões e bilhões de neurônios necessitarem assim de serem levados a um reabastecimento contínuo e perpétuo de Deus. Que aprove a Deus misericordiosamente
trazer o tema da sabedoria. Pois que sei, ó Deus meu Pai, o que leva o homem a receber diante de Deus é algo extraordinário que está ligado ao seu comportamento. É bem verdade que a palavra de Deus diz que nenhum homem pode receber coisa alguma se dos altos céus não lhe for dado. Estou focado em receber da parte de Deus aquilo que convém ao Senhor, aquilo que Deus tem nos dado graça para compreender, ó Deus meu Pai, de forma muito profunda. O que diz a Tua palavra é que nós, na verdade, não devemos nos apartar de maneira nenhuma, ó Deus meu Pai, da sabedoria, mas muito pelo contrário, devemos guardá-la em lugar, ó Deus meu Pai, de total e absoluta segurança. Por isso eu te peço, ó Deus meu Pai, diante da Tua provisão, diante, meu Deus, dos Teus conselhos, que Tu possa, ó Deus, nesta hora, me fazer ajuntar, ó Deus, tesouro no céu, e algo que quero guardar, ó Deus meu Pai, nos altos céus, ó Deus, ao cuidar de Deus, é que eu possa, assim, preservar a sabedoria que me é dada, não somente a mim, mas também aos meus irmãos, às minhas irmãs e companheiros em Cristo, companheiros e companheiras em Cristo, quando nós, assim, manifestamos a devida fé e a devida compreensão da parte de Deus. Ó amado e querido Deus, que nós possamos, ó Deus, digerir não apenas o pão ou até mesmo a água, mas que possamos, ó Deus eterno, compreender a vontade soberana de Deus, guardando a sabedoria que vem do alto, ó Deus meu Pai, e atá-la, ó Deus meu Pai, aos nossos pescoços, ó Deus, como diz a Tua palavra. Então andarás segundo teu caminho e não tropeçarás o teu pé. Quando andamos assim, ó Deus, na sabedoria de Deus. Senhor, a Tua palavra diz, quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Senhor, obrigado, porque tenho, ó Deus bendito e poderoso, segundo a Tua misericórdia e bondade, que devo andar diante dos pensamentos de Deus. Eu sempre desejo, ó Deus meu Pai, dia após dia, trazer uma confirmação de que o homem deve pensar e trazer no proporcional os pensamentos de Deus. Porque os pensamentos de Deus são tão elevados, tão ensinadores, tão potentes, tão definitivos, ó Deus, e perpétuos, que Ele nos ajuda a compreender um posicionamento que, uma vez tomado, nunca mais devemos voltar atrás. Porque começamos a aprender da parte de Deus coisas, ó Deus, incríveis, coisas, ó Deus, gigantescas, gloriosas, insubstituíveis por qualquer que seja a sugestão humana. E assim eu vejo que a sabedoria de Deus é uma sabedoria tão excelsa que fará, ó Deus, a todo homem, a toda mulher ter uma vida de paz, uma vida, ó Deus meu Pai, de compreensão, uma vida, ó Deus, de entendimento, porque se nutre não apenas, ó Deus, de pão e de água, como normalmente os homens assim se nutrem, mas se nutre da sabedoria de Deus. E uma das coisas que eu acho fantásticas é quando nós vemos a comparação da palavra, em que nos mostra que nós estamos como servos de Deus, como servas de Deus, no caminho correto, no caminho perfeito, no caminho que irá fazer com que cada homem, com que cada mulher, tementes a Deus, alcancem assim o reino de Deus. A palavra do Senhor sempre nos dá uma orientação comparativa, em que muitos momentos nós assim não podemos digerir, tamanha e profunda é a obra ao qual temos, ó Deus, que aprender das mãos de Deus. Por isso eu acho, ó Deus, meu Pai, em meu coração, e tenho a convicção de que preciso aprender, porque uma vez imaginando, não tenho 100
ou 200 neurônios. A própria ciência diz que eu tenho bilhões de neurônios. E assim eles precisam estar devidamente, ó Deus, meu Pai, preenchidos, fortalecidos e assim animados, ó Deus, como um exército pronto para rebater qualquer que seja a adversidade. Mas é o rebatimento que se dá, não é por força nem por violência, mas eu preciso agir segundo a sabedoria e a graça de Deus. E é por isso que eu acho tão importante, ó Deus e meu Pai, o mergulhar nas entrelinhas da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que a maldição do Senhor habita na casa do perverso. Porém, a morada dos justos, ele abençoa. Porém, a morada dos justos, ele abençoa. Há um comparativo muito grandioso nesse momento. E ele trata de coisas ao qual, se decretado, assim for, é decretada pela própria providência de Deus. A maldição do Senhor, ela habita na casa do perverso. É o que diz a palavra de Deus. Então, em ato de soberania, eu vejo que o homem recebe das mãos de Deus a semeadura que ele faz em direção às próprias obras da carne. A Bíblia diz que a maldição habita na casa do perverso. É bem verdade que em muitos momentos o perverso nem imagina que a maldição ela é algo trazido, ordenado por Deus para que habite na sua própria casa. E é por isso que a palavra de Deus diz que bem-aventurado é o homem que teme a Deus. E assim a sua palavra, ó Deus e meu Pai, ela vai sendo confirmada para que todos nós, homens e mulheres de Deus, possam assim firmar-se em Deus em todo tempo. Pois que a própria palavra, ela assim vem nos advertir, ela vem nos fazer, ó Deus e meu Pai, a repetir os atos que estão devidamente escriturados. A palavra de Deus vai sempre chamar de filho meu, o homem que possa temer a Deus, o meu servo, ou minha serva, o atalaia, ou homens assim que assim se lancem a aprenderem da parte de Deus. A Escritura Sagrada trata com todo carinho ao homem ouvinte e à irmã também ouvinte da Escritura Sagrada de Deus. Diz a palavra do Senhor: filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os ouvidos para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera declinam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto. Ó Deus, e assim diz a palavra, agudo como a espada de 2 gumes. Obrigado, meu Senhor, porque o Senhor tem trazido inúmeras ilustrações da Tua palavra e faz com que o homem possa guardar, ó Deus, meu Pai, a Tua sabedoria. Porque a Tua sabedoria, ó Deus, ela exala nutrientes, ó Deus, perpétuos de inteligência. Ela exala, ó Deus e meu Pai, uma prudência para que nós possamos conservar a nossa audição espiritual atentamente à palavra de Deus. Obrigado, Deus, porque Tu tens aberto caminhos aonde nenhum homem, ó Deus, nem mais os mais próximos da parentela poderão abrir os caminhos e assim, ó Deus meu Pai, de forma prudente, elegante, gloriosa, nos fazer compreender as Tuas metáforas, nos fazer compreender o desejo do Teu coração, para que sejamos preservados, para que sejamos, ó Deus meu Pai, abençoados e cada um de nós possa prosperar na sabedoria divina de Deus. Temos caminhos, ó Deus meu Pai, quilômetros e quilômetros para serem preenchidos. Recebemos das dádivas das mãos de Deus de uma forma muito profunda e gloriosa e desejamos preencher os nossos caminhos não com os impulsos humanos, temporais, ao qual estamos, ó Deus meu Pai, em muitas ocasiões a fazer. Eu desejo nesta hora, em nome de Jesus Cristo,
lançar as palavras de oração no livro da vida e também diante do tribunal sagrado de Deus. A tua palavra nos mostra, ó Deus, que até mesmo todos os fios de cabelo da nossa cabeça, eles estão contados. Eles estão devidamente, ó Deus, contabilizados, ó Deus, para que assim se dê o controle total e absoluto da parte de Deus. Algo eu tenho visto, ó Deus, que é fundamental, que nós precisamos entender a digestão, ó Deus, obrigatória da palavra de Deus. Quando eu falo obrigatória, eu falo, ó Deus, meu Pai, que é imprescindível que o homem possa digerir a palavra de Deus. Eu vejo que o Senhor sempre nos orienta a guardar os seus mandamentos, a guardar a sua lei, porque ela tem a força de uma lei, de um decreto divino, soberano de Deus. A palavra do Senhor diz assim: filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Obrigado, meu Deus, porque esse é um momento que não estou perdido. Não estou, ó Deus, meu Pai, à deriva no mar da vida. Não estou desconsolado. Não estou, ó Deus, meu Pai, angustiado e muito menos perturbado. Estou certo, ó Deus, de que estou levando a minha alma em direção à paz e à paz de Deus, porque tenho procurado, ó Deus, viver segundo a Tua palavra. E a palavra desta tarde, ela diz que eu devo guardar dentro de mim os mandamentos de Deus. E não obstante a mim, mas também aos meus irmãos, aos companheiros e companheiras em Cristo, servas de Deus e servos de Deus, devem guardar dentro do coração a palavra escriturada por Deus, através dos seus servos, das suas servas e de todos quantos, ó Deus, estão debaixo da infinita misericórdia de Deus. Obrigado, meu Deus, porque estou sendo alertado em sabedoria e temor a não apenas ler ou meditar, mas aqui está sendo, ó Deus, verbalizado que eu devo guardar os mandamentos de Deus, que haja, por misericórdia e graça de Deus, aberto, ó Deus, um caminho, ó Deus eterno, diante dos capilares ao qual não são permitidos que eu veja, mas descem do céu. Os capilares da sabedoria divina devem ser ativados, devem ser, ó Deus meu Pai, movimentados em fluxo grande, para que não apenas eu, mas todos os meus irmãos e irmãs, os tementes a Deus, os que são crentes e que creem no poder de Deus, assim possam guardar os mandamentos de Deus em nossos corações. Obrigado, meu Deus e meu Pai, porque eu desejo, Pai querido, ganhar espaço, desejo ganhar mais confiança, desejo que a minha alma se alegre, ó Deus meu Pai, e sinta a liberdade que há em Cristo Jesus. Eu comecei a aprender da parte de Deus que há uma grande liberdade na pessoa de Jesus Cristo. Eu vejo que o decreto divino da Tua palavra diz bem claramente que o homem deve buscar a liberdade que está nas mãos de Cristo Jesus. A Escritura diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Obrigado, meu Deus, porque tenho a consciência, a convicção, a fé, a certeza, ó Deus, da minha libertação pela pessoa de Jesus Cristo. Caminho eu, não confiado, ó Deus e meu Pai, numa liberdade trazida pelas mãos do homem temporal, mas caminho eu, ó Deus eterno, dentro dos mandamentos de Deus. Estou muito satisfeito, Senhor, estou muito alegre, porque os Teus mandamentos, eles florescem, ó Deus meu Pai, assim a minha mente, a minha caixa craniana. Os neurônios ficam alegres e assim, naturalmente, devem ficar, ó Deus, impulsionados e olhar um para o outro, sem disparar nenhuma palavra, e cada um vai vendo quem será o próximo a ser usado, qual será
verdadeiramente a próxima a ser usado dentro de um conceito de que cada neurônio terá, assim, o direito da sua manifestação. É por isso que quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que Deus é perfeito. Eu vejo que Deus, Ele é Senhor de tudo e de todos. E nesta hora, não me ocupo a pedir ouro e muito menos prata, mas eu preciso estar atrelado a confiar em Deus, na sua palavra, no seu poder e na sua misericórdia. Eu vejo Deus em meu Pai, que a sabedoria é algo que acompanha a Deus. Desde a fundação do mundo, o Senhor tem governado com a sabedoria divina, eterna e perpétua. Assim desejamos nós sermos iguais como Deus nos deu pela sua palavra. Quando Ele nos criou, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O homem deve ter o entendimento que o DNA de um filho de Deus é um DNA devidamente purificado. É um DNA ao qual o homem deve exalar claramente, ó Deus e meu Pai, a figura de um homem espiritual. O homem que traz o DNA da sabedoria de Deus, da criação divina de Deus, ele deixa de ser um homem natural para ser um homem espiritual. Então ele recebe dons espirituais para que tenha mais potência e funcione assim como um homem turbinado diante de todos os aspectos do homem natural. Por isso eu peço, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor me conceda graça para digerir a sabedoria de Deus, pois a palavra de Deus nos mostra que a sabedoria é um conjunto, ó Deus, sublime da parte de Deus, ao qual Deus concede e disponibiliza ao homem. A palavra de Deus que a sabedoria, ela habita junto com a prudência e dispõe de um conhecimento e de conselhos, ó bendito Deus, de conhecimento e de conselhos, mas conselhos e conhecimentos não pensados por homem algum, mas conselho e conhecimentos pensados eternamente pela pessoa de Deus. Obrigado, meu Deus, porque estou no caminho da salvação eterna. Busco nesta hora não a intervenção ou sugestão de homem algum, porque fui advertido na tua palavra a buscar a sabedoria que é e que deva ser para sempre o conhecimento de Deus e todas as obras e conselhos, prerrogativas que vêm da Escritura Sagrada. Ó bendito Deus, eterno Pai, há uma passagem muito gloriosa na tua Escritura, que é o Salmo número 1. Eu já falei sobre ela, acredito que em outras orações. A Bíblia nos fala claramente, que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E a Bíblia diz que ele deve meditar de dia e de noite na lei do Senhor. E ali receberá, ó Deus meu Pai, o galardão que vem das mãos de Deus. O galardão é um prêmio, o galardão é uma recompensa ao qual que o homem que medita na palavra de Deus irá sempre assim receber. A Escritura diz: será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, e tudo quanto fizer prosperará. A Bíblia afirma categoricamente: e tudo quanto fizer, ele prosperará. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Senhor, porque nos dá graça, para nos ocupar, não de forma alguma, daquilo que é vão, passageiro, temporal, que parece ser, reluz, até mesmo grita, para ir pedindo a devida atenção humana. Mas depois de pesquisa, depois de meditarmos e compararmos ao que é a posição e a opinião de Deus acerca de muitas coisas, nós vemos que aquilo tudo que parecia ser, que ali estava a nossa felicidade, que ali estava a nossa alegria, que ali estava o preencher da nossa alma, nós vamos descobrir que tal coisa não passava de nada, que tal coisa era verdadeiramente escória
escória, não tem nenhum valor. É por isso que eu busco em Deus o conhecimento da sua palavra, porque tenho aprendido que verdadeiramente muitos homens têm um tesouro que não vale absolutamente nada. Eles vão juntando palha e mais palha. Quando eu vejo a comparação que o Salvador nos dá na sua palavra, ele diz que deve-se deixar assim o trigo crescer com o joio. E mais tarde, em ocasião futura, própria, sabida de Deus, será separado o joio do trigo. Mas o que a palavra de Deus me mostra é que sempre foi e sempre será de um valor completamente desprezível aquilo que é palha. A palha, se você juntar toneladas e toneladas, muito mal alguém vai querer pagar 1 centavo por tonelada de palha. Se você juntar 10 toneladas, você vai ganhar 10 centavos. Ou seja, é um valor tão pequeno e desprezível que você não vê ninguém comercializar palha por altos valores. Eu quero nesta hora desejar que assim a sabedoria de Deus possa preencher os nossos corações e cada um de nós, sejamos homens ou mulheres, ó Deus, servos e servas de Deus, possamos avaliar a preciosidade que é ter a sabedoria de Deus. Ela irá certamente nos dar o limite que precisamos, a força, a coragem, o entendimento de que jamais devemos sair, ó Deus, dos teus conselhos e dos teus pensamentos. Muitos homens estão ajuntando tesouro na terra, e o que Deus assim olha e compara é que estão juntando palha e não trigo. O trigo tem peso e é muito bem pago no comércio, e assim eu vejo que nós somos comparados verdadeiramente o joio e o trigo. O joio não tem nenhum valor, porque vai virar, ó Deus, meu Pai, palha a ser queimada. Mas muitos homens continuam seguindo na direção da palha, juntam toneladas e toneladas de coisas que não têm nenhum absoluto valor, nem na terra e muito menos no céu. Mas os santos de Deus, as mulheres santas que dobram seus joelhos, que temem a Deus e que andam em comunicação diante de Deus, a buscar a sabedoria, a buscar o temor, a nutrir a própria alma e entender que o Espírito vai digerir aquilo que procuramos. A própria palavra diz: se vós seguirdes as obras da carne, morrereis. O que se entende é que quando nós seguimos as obras da carne, nós certamente iremos entrar no modo mortes. Por quê? Porque a carne, ela tem o objetivo de nos lançar a condenação eterna. Por isso, fica fomentando uma coisa atrás da outra. Há pessoas que estão tão ocupadas que diante de uma ocupação vil, temporal, se tornaram escravos. De manhã eu faço isso, à tarde isso, e depois isso e mais isso. É um tal de ocupar-se verdadeiramente, como Deus compara, em obras que não resultarão um resultado compatível com a vontade de Deus. E assim eu rogo, Deus eterno Pai, que diante da balança de Deus, ela possa render um grande lucro para mim, para os meus irmãos, para os tementes a Deus, para aqueles que confiam em Deus. É muito desagradável quando nós olhamos a palavra e vemos, mas que assim abre os nossos olhos. A Bíblia diz que o joio andará junto com o trigo, mas quando chegar em ocasião da colheita, é óbvio que o trigo tem o seu valor. Os homens que caminham segundo a graça de Deus, em temor de Deus, eles já são valorizados, eles já são colocados no coração de Deus. E a Bíblia nos mostra claramente que a sabedoria de Deus nos dá o conhecimento, nos dá a inteligência, nos dá a força, nos dá uma estrutura divina, temporal, diante dos homens, ao qual assim podem contemplar que todos os cristãos, eles são homens potencializados pelo onipotente Espírito Santo de Deus. E alguém vai me perguntar, mas pastor, potencializados por quê? Porque o homem é levado a deixar o homem velho a ir a óbito. Então ele tem um novo nascimento. E quando ele nasce de novo, ele já nasce com os direitos
misericordiosos, ou melhor, com o favor imerecido da graça, misericordiosamente, e ele começa a ganhar os dons espirituais de Deus. Ele começa a ficar mais sólido, ou sólida mulher. Ele começa a ficar mais corajoso, mais veemente, mais convictos, não apenas porque recebeu a sabedoria de Deus, mas ele tem dádivas que são alcançadas pela obediência a Deus. Ele tem virtudes que são alcançadas pela obediência e pela recompensa de Deus, porque Deus os traz, assim, os dons espirituais. Então ele começa a digerir coisas que ele nunca digeriu em toda a sua vida. Nem seu pai, nem sua mãe, nem a professora, nem o professor, nem qualquer ciência didática, seja ela de quaisquer dos níveis, poderão acrescentar ao homem espiritual aquilo que Deus lhe concede. Eu estou muito grato a Deus, estou muito confiante no meu Senhor, porque tenho buscado nesta hora, não coisas, ó Deus, terrenas, ao qual o homem muitas das vezes busca. Há pessoas nesta hora amontoando sobre a face da terra 1, 2, 3 toneladas de palha. Elas não servem absolutamente para nada. É por isso que nos púlpitos sagrados o homem deve ter uma vida segundo a graça divina de Deus. Ele deve ter temor a Deus, ele deve ter a sabedoria de Deus, deve construir uma carreira junto ao exército celestial de Deus, uma carreira com dons espirituais. Será sempre reconhecido, pois que o próprio Deus nos dá um exemplo muito precioso diante da palavra do Senhor. Há um homem que chama muita atenção, ainda que esteja morto há alguns milênios, ele até os dias de hoje ainda é lembrado nas igrejas quando o pregador assim traz a palavra de Deus. Esse homem é chamado e conhecido por todos como o rei Davi. E a palavra de Deus nos dá uma direção muito profunda e um título ao qual até hoje só vi o próprio rei Davi e o meu Salvador terem a titularidade e igualdade. Quando Deus se refere a Davi, a Bíblia diz que ele diz: homem segundo o meu coração. Eu louvo a Deus porque sei que quando o homem começa a entender de Deus, ele começa a digerir assim aos olhos e ao coração o que é palha. O que é palha? O que é palha? Palha não tem absolutamente nenhum valor. Palha é algo ao qual Deus usa na sua palavra para trazer o preenchimento de alguma coisa que na verdade não é nada. Por isso eu rogo a Deus e desejo que eu possa consumir a sabedoria de Deus. Eu possa receber em misericórdia e graça estendida aos meus irmãos e minhas irmãs e companheiros em Cristo o temor a Deus. A palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então isso significa que eu não devo começar a minha jornada de maneira nenhuma do meio para frente. Eu devo começar do início, porque a palavra de Deus nos mostra claramente que um homem como Davi, ele assim era chamado homem segundo o coração de Deus, porque há uma conferência divina da palavra em que diz que Davi tinha fome e sede da justiça de Deus. Eu não estou levando nesse fórum que nós venhamos a discutir o que Davi fez ou não fez. Eu estou querendo aqui apresentar o que diz a palavra do Senhor: homem segundo o meu coração. Eu louvo a Deus, Senhor, porque estão ocupadas todas as câmeras, ó Deus meu Pai, da minha caixa craniana. Elas estão aguardando que seja alocado também a sabedoria de Deus, que seja alocado o temor, a coragem, a fé, a confiança e todas as iguarias necessárias para o bom funcionamento de um homem espiritual e de uma mulher espiritual, ao qual estão em paralelo desta oração a ouvir a súplica que ora tu concedes ao teu servo, que assim seja devidamente construída. Obrigado, meu Deus,
porque tens trazido até a minha alma não apenas o conhecimento e a inteligência, mas tem me dado disciplina e tem me dado, ó Deus, os limites para que eu possa seguir, ó Deus meu Pai, o desejo do coração de Deus. A tua palavra, ó Deus meu Pai, diz gloriosamente que o homem não se estabelece pela perversidade, mas, ó Deus meu Pai, a raiz dos justos, ó Deus meu Pai, não será removida. Todo justo tem uma raiz, e a raiz dele é a pessoa de Deus e a pessoa de Cristo Jesus. A pessoa de Cristo Jesus veio legalizar todos os lavados e remidos para que assim possam alcançar uma nova vida diante de um novo nascimento, através do grande milagre, ó Deus, da salvação, na crucificação de Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Obrigado, querido Salvador, porque temos a oportunidade de receber as dádivas sagradas, preciosas de Deus, porque quando temos a devida, ó Deus meu Pai, alma acesa em discernimento, começamos a discernir, ó Deus eterno, como é magnífico, como é glorioso o homem digerir o que está dentro da vontade apontada por Deus. Obrigado, Deus, porque caminho nesta tarde, não como homem que está à deriva no mar da vida, não como homem que faz contas, mas contas, até que consiga sanar as suas dívidas. Mas a verdade é que todos os dias vão brotando mais uma dívida, seja ela dívida financeira, ou seja ela uma dívida, ou melhor, um déficit espiritual. O homem deve compreender, ó Deus, que não tem como ele ganhar uma liberdade e assim assistir esta liberdade de forma perpétua. Por isso que a Escritura Sagrada diz a todo homem sobre a face da terra que ele deve absorver a esperança que está em Deus. Porque a esperança que está em Deus não é uma esperança transitória, não é uma esperança de alguns séculos ou coisa semelhante. A esperança que há em Deus é uma esperança perpétua. Por isso que eu glorifico ao Pai, glorifico ao Filho e glorifico a Deus e ao Espírito Santo. Dar-nos, ó Deus e meu Pai, das obras divinas perpétuas de Deus. Nesta oração, todos os homens e mulheres que estão buscando a Deus possam alcançar o favor imerecido da graça de Deus. A palavra do Senhor nos deu graça em oração para compreendermos o valor de guardar os mandamentos de Deus, de assim também guardar a sabedoria de Deus, os conselhos, a inteligência, a ciência, a prudência, os limites, a coragem, a força e a fé. Tais iguarias espirituais não existe lugar nenhum do mundo. Vou repetir de novo. Não existe em lugar nenhum do mundo que possam ser adquiridas somente diante da pessoa misericordiosa, perfeita, majestosa, soberana de Deus, através do onipotente Espírito Santo e de Cristo Jesus, o nosso Redentor e Salvador. Eis que a minha alma saiu faminta e sedenta para orar a Deus, e creio que estou levando diante da piedade de Deus as aljavas, ó Deus, misericordiosas, dadas pelo Espírito Santo, muito cheias, abastecidas pelaquilo que o homem, ó Deus, natural não compreende. Ele não vê de maneira alguma que eu estou trabalhando em oração. Estou subindo as escadarias que me levarão ao tribunal sagrado de Deus. Estou preenchendo o livro da vida, parágrafo a parágrafo, trazendo ocupação, não de coisas vãs, ou até mesmo de coisas, ó Deus e meu Pai, temporais. Estou buscando a sabedoria para que ela fique devidamente estacionada na minha mente, não apenas hoje,
mas eternamente eu desejo guardar a sabedoria de Deus, desejo guardar os mandamentos de Deus e que eles nunca venham a envelhecer-se, para que possam assim ser usados perpetuamente. Eu te louvo, meu Senhor. Eu te louvo, grande e eterno Deus, porque eu procuro nesta hora, na multidão das palavras, dos pensamentos, trazer a Deus um contento que seja perpétuo. Em dia oportuno, futuro, não sabido por nenhum homem, apenas por Deus, o livro da vida será aberto. Eu desejo, ó Deus e meu Pai, que hajam muitas e muitas, ó Deus e meu Pai, palavras, parágrafos de oração, ó Deus, e até mesmo de dádivas e misericórdia de Deus, ali anotadas no livro da vida. Por isso eu te peço, ó Deus e meu Pai, que sempre me faça lembrar da tua palavra. Não ajunteis, pois, tesouro na terra, onde o ladrão, a ferrugem e a traça vão consumir, mas ajunteis, pois, tesouro no céu. E assim eu te dou graça, ó Deus, pela minha vida e a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, ó Deus, dos tementes a Deus, que ora me acompanham nesta oração. Lança sobre eles, ó Deus, grande bênção, grande vitória e grande capacidade de compreender que devem ajuntar tesouro, ó Deus, nos céus, em oração, em temor e em tremor, confiando que muitos antepassados ajuntaram toneladas e mais toneladas. Ajuntaram, ó Deus, o trigo e ganharam um peso tão tremendo que ainda que morto, ó Deus e meu Pai, eles ainda vivem entre nós, porque usamos os exemplos, ó Deus, da pessoa de Davi em muitas noites, quando o pregador assim abre a palavra. Usamos os exemplos de Moisés, usamos os exemplos, ó Deus, de Elias, de Eliseu e de muitos outros santos. E porque também, ó Deus e meu Pai, temos o mais claro de todos os exemplos de poder e peso espiritual eterno, como nosso Salvador, Jesus Cristo. Eu vejo o quanto o trigo, ó Deus meu Pai, é valorizado, o quanto o trigo, ó Deus meu Pai, ele multiplica-se, ainda que o homem morra, nós ainda recorremos, ó Deus meu Pai, à vida daqueles que se alimentaram da sabedoria de Deus, do temor de Deus, que se assim fizeram uma vida aconselhando não a si próprio, mas também aconselhando homens de geração em geração. Este é o momento, meu Deus, que eu desejo em nome de Jesus, que seja escriturado no livro da vida tudo quanto, ó Deus meu Pai, assim venha a permear o coração do meu irmão, o coração da minha irmã e o meu coração. Estamos aqui, ó Deus, sendo nutridos pela sabedoria eterna, pelas veredas de Deus, para que em ocasião futura, se porventura tivermos algum embate, ó Deus meu Pai, estejamos nós preparados como homens e mulheres que servem a Deus. E se porventura houver a necessidade de disparar, temos, ó Deus meu Pai, a Escritura Sagrada guardada em nossos corações. Ó bendito, querido e eterno Deus, obrigado pelo temor, obrigado pela sabedoria, pela inteligência, obrigado pela ciência, obrigado pela fé, pela coragem e por todas as obras que nos fazem discernir de forma muito clara e de forma muito, ó Deus meu Pai, transparente. Aquilo que procede do mundo e é profano, logo o peregrino vai detectar. E aquilo que procede de Deus, o peregrino santo, escolhido como homem e como mulher de Deus, certamente irá também detectar. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Senhor. Eu te peço aqui, nas últimas palavras desta oração, que tu possa, meu Deus, alcançar homens e mulheres que estejam, ó Deus, no mar da vida, perdidos, completamente, meu Deus, à deriva, fazendo o que vem em suas mentes, em seus corações, como se fosse coisa muito inteligente. A palavra do Senhor diz que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Desejo que prospere todas as dádivas, que tenha a paternidade,
nascida de Deus. Uma paternidade nascida de Deus é uma obra de paternidade divina do onipotente Espírito Santo. Ó que nasça, ó Deus, meu Pai, segundo a misericórdia e a graça de Deus, um momento de salvação para todos os homens ao qual estão nas situações ao qual acabei de recitar. Senhor, tem piedade e compaixão do homem que tem um coração de pedra. Tem piedade e compaixão, ó Deus, meu Pai, daquele que perdeu até a sanidade mental e se encontra no hospício, internado, muitas ocasiões, pela sua própria dureza de coração. Toma em compaixão e piedade o que se encontra, ó Deus, com a sua liberdade privada de uma obra ao qual precisa a trazer ao seu corpo e ao espírito. Há uma inquietação tremenda. Ó Deus e meu Pai, uma angústia muito profunda quando o homem é cerceado da sua liberdade e assim também invadido por obras das trevas. Há muitos homens que, na ocasião em que a própria obra e do IBGE faz uma pesquisa, a pessoa diz: quantas pessoas moram nesta casa? Aí a pessoa responde: moram 2 pessoas. Então o funcionário do IBGE vai embora. Registrou 2 pessoas. Mas a verdade, Senhor, é que em muitas ocasiões a pessoa não tem noção nenhuma que na sua casa não moram 2 pessoas. Moram muito mais. Há em corpos de pessoas a probabilidade de adentrar, de morar, de viver muitas coisas em que o homem não tem ideia. Mas ele, de uma forma leviana, ele diz: moram 2 pessoas. Eu sei, Senhor, que esta é uma matéria para uma outra ocasião. Mas eu desejo que o homem reflita a necessidade de estar aos pés de Deus, recebendo as dádivas de Deus, recebendo o milagre dos pensamentos, do conhecimento, da inteligência de Deus. Pois que tal sabedoria de Deus feche as portas para qualquer que seja o principado e a potestade do inferno. Por isso eu estou falando tal coisa, para que o homem adentre a necessidade de ter temor a Deus, a necessidade de ter a pessoa de Deus ao seu lado, em seu coração, em sua alma, em obediência e temor a Deus. Pois que há necessidade contínua de não apenas eu, mas todos os irmãos, todas as irmãs, companheiros em Cristo Jesus, de olhar para o lado e poder avaliar pelo radar especial divino dado por Deus quantas coisas de natureza mais promíscua, quantas coisas de natureza maquiavélica, de natureza maligna, destrutível, abominável estão ao redor do mundo. Mas nós, como homens e mulheres tementes a Deus, devemos buscar o centro de todas as obras ao qual devem estar em nosso coração: a pessoa de Deus Pai, a pessoa de Deus Filho e a pessoa de Deus Espírito Santo. Ó querido e eterno Deus, aqui me despeço em oração com essas palavras, te pedindo que Tu habite, ó Deus meu Pai, em nossas vidas, que nos perdoe todos os nossos pecados, nossos erros e as nossas vacilações. Me dá oportunidade, ó Deus, e dá oportunidade a todo aquele que crê e confia em Deus e que sabe claramente que amanhã é um novo dia. Mas quando passar o amanhã, novamente se tem um outro dia. Eu prefiro pensar que devo viver ao lado de Deus em contínua e absoluta, ó Deus, vigilância, pois que o inimigo está ao derredor para tragar o primeiro que se lança em vacilação, que se lança em pecado e iniquidade, e lhes tirar as forças até que o arraste para dentro do mar da vida. Estou aqui em terra firme, Senhor, não pela minha capacidade humana, ou até mesmo, meu Deus, por qualquer força do meu braço humano. Estou aqui, ó Deus,
pela infinita misericórdia de Deus. Graças a Deus, conseguindo entrar no mar e sair, escoltado pelo onipotente poder de Deus. Pois a palavra do Senhor também diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o guardam. Senhor, eu entrego as minhas palavras de oração, te pedindo a Deus, meu Pai, que onde quer que exista um peregrino, uma peregrina, ou o mais miserável de todos os homens, que se curve, se entregue a Deus e aproveite a oportunidade do arrependimento, que assim tu possa contemplar, ajudar, abençoar, resgatar e fazer, meu Deus, uma nova vida sobre os santos e sobre aqueles que ainda se tornarão santos e santas mulheres de Deus. Recebe esta oração, meu Deus. Recebe esta oração. Aqui me despeço por tudo, em nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre, Senhor. Amém. Amém e amém.